Correção da atividade. Tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor, lê atentamente as afirmações a seguir. 1. A evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade. 2. Não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor. 3. A pressão de vapor do sistema se mantém constante. 4. A concentração do vapor depende do tempo. Das afirmações citadas são falsas. 1. A evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade. A primeira, ela é falsa, pois elas não vão ocorrer com a mesma velocidade. A velocidade de evaporação é maior do que a de condensação. 2. Não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor. A 2 é verdadeira, há a transferência de moléculas. 3. A pressão de vapor do sistema se mantém constante. A pressão de vapor do sistema, no caso, não vai se manter constante. Ok? 4. A concentração do vapor depende do tempo. A concentração do vapor, de fato, vai depender do tempo. Então, a gente tem como alternativas falsa A1 e A3. Então, nossa resposta da primeira questão é a letra A. Questão número 2. Temos uma solução de partes iguais de água, éter etílico e etanol, álcool comum, em um recipiente fechado. As pressões parciais dos vapores dos líquidos estão na seguinte ordem crescente. Vamos ter um recipiente fechado contendo álcool, que é o etanol, éter e água. Então, a pergunta é: as pressões parciais dos vapores dos líquidos estão na seguinte ordem crescente. Primeiramente vai vir a água, H2O. Depois, etanol. E por último, o éter. Resposta, a letra B. Questão de número 3. Em um mesmo local, a pressão de vapor de todas as substâncias puras líquidas A tem o mesmo valor, a mesma temperatura? Letra A está incorreta. Letra B tem o mesmo valor nos respectivos pontos de ebulição. A questão 3, a letra B, é a questão que está correta. Em um mesmo local, a pressão de vapor, todas as substâncias puras, elas tendem a ter os respectivos pontos de ebulição os de mesmo valor. Então, terceira questão, item B. Quarta questão. Devido à sua altitude, a pressão atmosférica no topo do pico da bandeira é menor que 1 atm, enquanto ao nível do mar pode ser considerada igual a 1 atm. Em um recipiente aberto, a água entra em ebulição a 100 graus, tanto no topo do pico da bandeira como ao nível do mar. Letra A é o nosso primeiro item e ele é o item que está correto. Quarta questão, resposta item A. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius, independentemente do pico da bandeira, como ao nível do mar. Quinta questão. A temperatura de início de ebulição de uma solução contida em um becker não depende da pressão atmosférica do local. Item A está incorreto. Depende sim. Letra B. Depende do volume da solução. Não depende. Item B também está incorreto. Não depende do volume da... Depende sim do volume da solução.
Item C, depende da quantidade de calor fornecida. Se a gente está falando em temperatura, temperatura de início de ebulição de uma solução contida em um beck, então vai depender da quantidade de calor fornecido. Quinta questão, resposta correta, letra C.